Bom, então agora a gente vai resolver uma questão dita como muito difícil pelos meus alunos do pré-vestibular. Me questionaram muitas vezes porque eu trouxe essa questão para a aula. E a gente vai resolver ela juntos agora. E eu vou mostrar que ela não é nenhum mistério. 3 amostras de minério de ferro de regiões distintas foram analisadas e os resultados com os valores aproximados estão na tabela. Como ele não dá o texto, mas sim uma tabela, essa questão se torna um pouco mais difícil porque eu tenho que saber interpretar uma tabela. Aqui estão as regiões, o tipo de óxido encontrado em cada uma, a massa da amostra e a massa de ferro que foi encontrada em cada uma dessas amostras por região. Considerando que as impurezas são inertes aos compostos envolvidos, as reações de redução do minério de ferro com carvão de forma simplificadas são. E para que eu faço esse processo de redução com cada um dos minérios, né? Utilizando então carbono para eu obter o ferro metálico, né? Então, carbono aqui em todas as minhas reações está atuando como agente redutor para obter o ferro metálico a partir dos minérios. Os minérios que apresentam, respectivamente, a maior pureza e o menor consumo de carvão por tonelada de ferro produzido são das regiões. Bom, então, qual a primeira coisa que nós faremos, né, na questão? A gente vai ter que achar a região que, né, tem o minério, tem o processo que nos dá a maior pureza, ou seja, o maior rendimento. Aqui a tabela já nos dá uma dica muito boa, né? Porque em 100 gramas de amostra, eu produzi 52,5. Aqui também eu tenho o resultado deste cara aqui também. O que isso nos diz, né? Nos diz que em 100 gramas eu tive 52,5 de ferro encontrado. Só que esse aqui é o valor na prática. E para a gente comparar, a gente vai ter que achar o valor teórico. E como eu faço isso? Usando a massa molar do óxido e a quantidade de ferro que cada óxido produz. Então, vamos lá. Para a região A, eu tenho Fe2O3. No Fe2O3, eu tenho o quê? A massa, o exercício me dá, né? Eu tenho 160 gramas por mol. E nesse cara, eu tenho 2 ferros, né? Então, a massa de ferro que eu produzo nesse minério é de 112 gramas. A cada 160 gramas do minério, eu tenho 112 gramas de ferro. Em 100 gramas do minério, que é a minha amostra, eu produziria quantas gramas de ferro? Eu produziria 70 gramas de ferro. Esse aqui é o valor de rendimento teórico, né? Então, em 100 gramas da minha amostra, que é o que está nesta coluna aqui, eu produzo 70 gramas de ferro. Só que o processo, né, a tabela está me mostrando que, na verdade, eu encontrei 52,5. Então, vamos ver o quanto isso nos dá de pureza, né? 70 gramas seria um rendimento de 100%. Só que eu só encontrei 52,5 gramas de ferro na região A. Isso nos dá o quê? Isso nos dá uma pureza de 75%. Então, teoricamente, com o minério da região A, eu teria que ter obtido 70 gramas, mas eu obtive apenas 52,5 gramas. E isso nos dá 75% de rendimento para esta região. Agora, vamos para a região B. Na região B, então, eu tenho FeO, né? A massa também está dada na questão, é 72 gramas por mol. E 72 gramas por mol, 56 gramas por mol são de ferro. Em 100 gramas do FeO, né, do óxido de ferro,
quantas gramas eu teria de ferro? Eu teria o equivalente a 77 gramas de ferro. Então, se meu processo tem 100% de rendimento, eu obtenho 77 gramas de ferro com 100% de rendimento. Mas eu obtive apenas 62,3 gramas. Então, isso é o rendimento de quanto, né? Isso é um rendimento de 80,9%. Até agora, a região mais, né, com maior rendimento seria a região B, mas ainda falta a gente calcular a região C. Na região C, então, eu tenho Fe3O4 e a cada 232 gramas por mol deste cara, 168 gramas por mol é ferro. Então, em 100 gramas de Fe3O4, quantas gramas de ferro, na teoria, eu teria? Eu teria 72 gramas de ferro. Com o processo com 100% de rendimento. Mas eu obtive apenas 61,5. Então, 61,5 de ferro é um rendimento de quanto? É um rendimento de 85,41%. Logo, a região C é a região com maior pureza. Portanto, assim, né, eu já tiraria todas as alternativas que me restam e a resposta certa seria a C. C com 85% de rendimento. E essa parte aqui eu não precisaria nem calcular, mas a gente vai resolver ela também. Bom, então agora, né, nós iremos resolver a terceira parte da questão, que nos pede o menor consumo de carvão por tonelada de ferro produzido. Agora, a gente vai ter que utilizar essa relação aqui. Para a região A, eu utilizo 3 carvões para produzir 4 ferros. Na região B, 1 carvão para produzir 2 ferros. Na região C, eu utilizo 2 carvões para produzir 3 ferros. Nesse caso aqui, as equações, né, é bom conferir, mas elas já estão balanceadas. Então, eu vejo que pela proporção entre carbonos e ferros, a região que tem menor consumo de carvão por tonelada de ferro produzido é essa aqui, porque eu gasto 1 mol de carvão para produzir 2 mols de ferro. E então, com isso, né, a regra de 3 é, vamos calcular as toneladas. Eu tenho 1 carvão, né, produzindo 2 ferros. Então, eu tenho 12 gramas produzindo 112 gramas de ferro. Então, para produzir, né, 1 tonelada de ferro, quanto de carvão eu precisaria? E esse valor seria aproximadamente de 0,107 toneladas, que é o equivalente aproximadamente a 107 quilos. E, portanto, né, isso confirma para a gente que a resposta correta é a letra C.